Oi, oi, oi. Meu nome é Gustavo Bernaz, eu sou coach para líderes. Esse é o nosso segundo episódio da nossa série As Habilidades Necessárias para um Bom Líder. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a autorresponsabilidade. O que seria a autorresponsabilidade? É a capacidade de assumir os seus atos, se tornar responsável por tudo que acontece com você. É muito comum que as pessoas coloquem a culpa do que elas fazem, do que elas não fazem, do que elas conseguem, do que elas não conseguem em fatores externos. Por exemplo, eu não tive tempo para executar um projeto, eu não tive tempo para planejar, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha o recurso financeiro para conseguir terminar ou começar um projeto, eu não tinha o conhecimento, não dependia só de mim. Ou seja, são todos fatores externos. E a ideia aqui é exatamente o contrário, porque o bom líder, ele assume a responsabilidade para si. A capacidade de liderar é exatamente essa, assumir o comando e conduzir a equipe. Bom, o grande problema das pessoas que não assumem a responsabilidade é que elas vivem em estado aleatório, vamos dizer assim. A vida acaba conduzindo elas da forma que a vida decide. Ou seja, as pessoas, não importam quantas metas elas criem, quantos objetivos elas tracem, não importa quão planejado seja cada meta, se elas não assumirem a responsabilidade por isso, elas não vão conseguir atingir a sua meta. Porque simplesmente elas não estão dedicadas o bastante, elas não estão comprometidas com o fracasso e com o sucesso. Ou seja, tudo que vai acontecer não vai depender somente delas. Então a chance de sucesso diminui drasticamente. Bom, a ideia então é você se tornar autorresponsável por seus atos, se tornar autorresponsável da sua vida. Porque a partir do momento que você se torna autorresponsável, você conduz... Eu gosto de montar essa metáfora que ela é bem clara. Se você está no banco de carona de um carro e pretende ir para um lugar, você pode chegar lá ou não. Isso vai depender muito do motorista, porque quem está no controle é ele. A ideia aqui é essa: você pegar o volante do carro, você se tornar o condutor da sua vida. Então, se você sabe para onde que você quer ir, e você tem noção agora que você está no caminho contrário, se você estiver no controle da sua vida, se você estiver no volante do carro, você simplesmente pega o retorno e volta. Ou seja, está nas suas mãos agora, você é responsável pelos seus atos. Isso é muito importante, tanto os seus fracassos quanto os seus sucessos. A gente vai falar isso mais à frente, mas é a habilidade de assumir riscos. Bom, um bom líder, para assumir riscos, ele tem que estar pronto para assumir a responsabilidade dos riscos que ele vai tomar. Ou seja, ele pode fracassar e pode ser bem sucedido. A ideia aqui é ele assumir a responsabilidade disso, para se ele fracassar, ele conseguir analisar o que ele fez de errado e corrigir. E se ele for bem sucedido, ótimo, ele vai aprender com a ideia e, em tese, ele conseguiu o que ele queria. Bom, no coaching existem algumas ferramentas para a gente assumir essa responsabilidade na nossa vida. Bom, existem 5 perguntas básicas que todo mundo precisa fazer. Vamos começar com elas então. Bom, a primeira pergunta, eu quero que você se pergunte agora, sinceramente, o quanto você está comprometido com essa meta que você criou? O quanto, de 0 a 100, qual é o nível de comprometimento que você tem? A ideia aqui não é, parece muito óbvio falar, o meu nível de comprometimento é 100. A ideia aqui não é essa. A ideia é você ser honesto com você e pensar, é 60%, 70%, 80%. E agora vem a grande pergunta: o que falta para ser 100%? Agora que a gente vai mais fundo, que você primeiro vai entender o quanto você está comprometido com essa meta, e agora o que falta, o que você precisa para levar esse comprometimento a 100%. Então agora você está se tornando consciente do que está te impedindo. Então esse tipo de pergunta que vai fazer você assumir a responsabilidade. Você vai começar a ter noção e vai ficar mais claro para você o porquê você não está comprometido ou porquê você está comprometido. As outras perguntas, eu não consegui decorar todas, deixa eu ler aqui. Essa é muito legal. De quem depende o seu resultado? Outra pergunta que parece muito óbvia, de você falar, não, é meu, é claro que depois de tudo que você falou aí agora, eu sei que a responsabilidade é completamente minha, mas eu quero que você pare e analise realmente, hoje, quanto que eu sinto que depende só de mim para alcançar essa meta.
Então você vai pensar, eu acho que depende de mim hoje uns 80%, os outros 20% depende do governo, depende do meu chefe, depende de um fator externo. Você sabe que a ideia aqui é se tornar 100% responsável das suas ações. Então se você naturalmente assume que depende de você 80%, 70%, o que precisa acontecer para que dependa mais de você e menos de fatores externos? Então aqui a gente vai fundo novamente. Então a ideia é essa, a gente começar a fazer perguntas mais profundas para entender por que a gente não está agindo. Então por que não depende de mim e o que precisa acontecer para depender só de mim? Bom, e a última pergunta, eu me perdi aqui nos meus papéis. Essa pergunta é excelente, é para fechar o caixão. Bom, o que vai acontecer se você não assumir a responsabilidade pelos seus atos? Eu quero que você pense a longo prazo. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que vai acontecer com a sua meta se você não assumir a responsabilidade 100% dela hoje? Então eu quero que você reflita e pense como é que você tem levado a vida hoje e o que vai acontecer se você continuar levando ela assim. O que vai acontecer se você aumentar o seu nível de autorresponsabilidade, o seu comprometimento com as suas metas? Entendeu? Esse tipo de análise que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar mais profundo e não olhar tão superficial assim. A ideia é essa. Bom, eu acho que o vídeo já está ficando muito grande. A ideia não era essa. E eu te vejo no próximo episódio. Se vocês gostarem do vídeo, coloquem nos comentários o que vocês acharam, sugestões. Participem. A ideia aqui é crescer essa comunidade. Se inscreva no canal também e eu te vejo no próximo episódio.